vezes que eu estou magoado, todas as vezes que eu estou zangado, eu inevitavelmente, eu me distancio do ser mais importante da minha existência. Esse ser é Deus. Então, fazer com que as coisas aconteçam de forma lúcida, tranquila, é você começar a pensar quais são os 5 fatos que me aproximam de Deus. Eu pesquisei e eu fui entender um pouquinho que a primeira coisa que nós, os seres humanos, precisamos fazer não é necessariamente amar, porque nós não sabemos ainda amar corretamente. Nós amamos com condicionamento. Não, eu amo incondicionalmente, mas se pisou no meu carro, já não amo mais. Eu amo o fulano, mas se não concordou comigo, já não serve mais. Então nós não sabemos amar. Então a primeira condição para se aproximar mais de Deus é a ausência de julgamento. Por incrível que pareça, Deus não julga-nos. Deus nos concede novas e novas oportunidades. E o que é isso? Quando você acaba literalmente se encontrando no espelho da realidade, o que é que você faz? Você começa a enxergar alguns pontinhos. E quando você percebe isso, que esses pontinhos precisam ser retirados, porque senão sua imagem não é perfeita. Aquelas imagens que foram vistas por André Luiz, daquela senhora que queria entrar no lar, que se compadecia. Aí as pessoas falam assim, mas ali não foi um julgamento? Não foi um julgamento. É saber a hora que a semente pode encontrar na terra fértil. Não basta ser uma semente. Não basta ser uma terra fértil. É preciso encontrar o elo em a semente estar pronta para uma terra preparada. Então não adianta nós ficarmos brigando com as pessoas, querendo que elas mudem, se nós não estamos mudando nada. Foi domingo passado que a Fernanda esteve aqui? A Fernanda, ela me surpreendeu positivamente. Uma surpresa muito agradável, confesso a vocês. A elucidação dela, as reflexões, faz a gente pensar. E como é uma pessoa que você não tem o hábito de vê-la falando, e ao perceber que ela tem, assim, nossa, quanto tesouro escondido, que precisa ser aproveitado, disseminado na doutrina espírita. Pessoas que precisam apenas ter coragem. Porque essa coragem de estudar e depois partilhar é a primeira etapa para a gente às vezes dar um salto, mas não que as pessoas não falem, não estejam evoluindo, mas é um grande desafio próprio, porque você começa a analisar e você naturalmente você tem que ler mais, e quanto mais você ler, mais você tem possibilidade de estar entendendo as coisas, porque é muito cômodo às vezes você ficar atrás só avaliando as pessoas que falam, mas quando é você que tem que falar, você começa a se avaliar. Então é legal você dar um empurrão, mas é legal também você puxar a fila. Porque quanto mais você tem a oportunidade de estar vinculado, de analisando, quando você está lendo, fazendo uma preparação, igual a Claudinha fez uma leitura aqui, o que o anjo da guarda, o espírito protetor, o espírito familiar não aproveita ali naquele momento para fazer, está vendo? Eu falei isso com você ontem. Está vendo? Te lembrei isso aqui. Olha que legal isso aí, olha esse parágrafo aí. É aquilo que nós estávamos falando. Lembra quando a gente foi dormir? Quer dizer, seu corpo foi dormir e nós fomos trabalhar? Então é isso que a gente às vezes precisa entender. Quanto mais nós estamos na trilha do bem, ou seja, maior será a oportunidade de evolução. E a gente precisa entender que o Espiritismo, ele não é só a terceira revelação, ele é a sua revelação para você mesmo, porque o Espiritismo pega você e vira você ao avesso e te mostra, enquanto muitas pessoas estão tentando projetar a luz para fora, se você for verdadeiro consigo mesmo, ao ler o Espiritismo, os livros do Espiritismo,
você joga essa luz para dentro. E aquilo que está oculto começa a ser mostrado para quem? Para você mesmo. Qual é o primeiro sintoma? Quando a gente se torna espírito. A gente fala assim, a gente assume, agora sim, agora eu vou mudar o mundo. A gente acredita que a gente vai ter o poder de transformar o mundo. Não é assim, Soninha, que acontece com a gente? E quando você percebe que você não consegue mudar nem o cão que está na sua casa, você fala com o cão não te obedece. Então, assim, você tem aquele período de encantamento, de paixão, e depois você começa a enxergar algumas verdades. E essas verdades, não é que o mundo esteja errado, o mundo está no seu compasso de progresso. É que nós estamos na marcha do mundo que nós acreditamos não nos encontrar mais. Então a gente se acha um pouco melhor. E quando a gente se acha melhor, por incrível que pareça, a gente acaba fazendo o pior. E quando a gente tem a humildade de saber que a gente está no caminho certo, mas que a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente se policia. Todas as vezes que chega alguém para falar, por exemplo, a tal Giza chega perto de mim e começa assim, ei, você viu como que a Claudinha está? Começa a falar coisas horríveis da Claudinha. Aí o que eu faço? Puxa, eu nem te conto, depois eu te falo. Às vezes a gente chega até, né? E aí a gente vai disseminando as coisas ruins da pessoa. Mas quantas coisas boas que provavelmente a Claudinha pode ter? Né? Então, o Emmanuel, ele diz que o bom não é só aquele que está ouvindo, mas é aquele que fala pensando no que está falando e se alguém pode aproveitar aquilo que fala. Ou seja, olha só, eu vou falar, porque alguém pode aproveitar o que eu estou falando? Então, assim, é muito válido isso. Qual é a consciência que você tem de Deus estar te vendo, filmando, sabendo o que você está pensando, o que você está falando em relação ao seu próximo, ao seu irmão? Porque é isso que vai contar no final. Ainda ontem eu estava conversando com uns amigos e eu estava meio que fazendo uma catarse. Porque é importante, sim, você manter a amizade. A amizade é uma coisa sagrada. Mas algumas pessoas hoje, com essa questão da internet, confundem que o fato de você não estar compactuando com aquela ideia, você já não serve mais para ser amigo. Não é assim. O Renatinho, por exemplo, ele é um atleticano assumido, não é? Graças a Deus. Não é? Mas eu não torço exatamente para time de futebol assim, apaixonado. Mas eu brinco com ele sempre falando do Cruzeiro. E coincidentemente esse ano não é assim, Renatinho? O Cruzeiro está numa pior, não é assim? Os dois estão ruins, né? Os dois estão pior que eu. Pois é, mas não tem uma coisa assim? O fato dele ser atleticano e eu não ser atleticano impede a gente ter uma amizade? Claro que não. Não é? Onde eu vejo o Renatinho, ele me traz assim, uma alegria, uma motivação. Por quê? Eu vejo ele sempre sorrindo. Eu nunca vi, estou falando eu, se alguém viu, problema seu. Eu nunca vi o Renatinho de cara fechada, chorando. Nunca vi. Eu vejo ele sempre daquele jeito lá. Então, o que aquilo me faz perceber? É uma pessoa que cativa. Então, a gente quer mais olhar para ele do que aquela pessoa que está sempre com o cara fechado. Isso é inevitável. Por quê? Ele está transmitindo isso. Então, às vezes, eu conto história hoje para o Estevão. O Estevão tem 2 anos. Então, eu tenho que colocar as historinhas de acordo com o que ele vai entender. Todas as vezes que ele entende, ele repete depois. E todas as vezes que ele não entende, ele sai e me deixa falar sozinho. Então ele tem 2 anos. Então ele já está desenvolvendo aquilo que nós chamamos o ego. Nessa fase, ele começa a assumir uma personalidade. Então veja bem, se numa criança ele já começa a fazer isso, agora imagine um adulto. Esse adulto, ele
tem dificuldade de parar, ouvir, sem ele dar a sua palavra. Vocês já perceberam que tem pessoas que você fala assim, cara, tem para te contar um negócio, já sei. Aí ele começa a tentar jogar no bicho, não assim? Você vai falar sobre aquilo? Não. Ah, então deve ser sobre aquilo. Não. Você vai falar então sobre exatamente, ah, já sei, deve ser aquilo. Não. Aí a pessoa fala assim, então o que é? Não quero mais falar. Por quê? A pessoa está sendo o quê? Um sem noção. Só que essa pessoa sem noção está dentro da sua família, ou talvez possa ser você mesmo. Nós não estamos dando tempo. Nós não estamos tendo tempo, porque o Tiago, que gosta de ficar na padaria lá, é a sua terapia, não é, Tiago? Conversando com seus amigos, não é? Café terapia. Pois é, não é o bate-papo? Isso hoje está muito precário. As pessoas hoje não têm tempo de conversar uma com a outra, não tem tempo nem de se olhar. Então, assim, eu conheço um casal que eles foram num encontro de trabalho. E a mulher ficou tão diferente que o próprio marido, como diz outro, não sabia que era a própria mulher. Ela saiu de manhã, foi para o salão, fez uma pintura no cabelo, chegou e o marido procurando a mulher sentada do lado assim, e não sabia por quê. Tinha feito uma transformação e o marido não acompanhou. E a falta de quê? A gente percebe nisso, falta de quê? De diálogo, de comunicação. E a gente começa a perceber os problemas. Então, o que a gente pode trabalhar nisso? Essa aproximação. O que faz as pessoas estarem querendo ficar mais próximas de mim? O que faz as pessoas não quererem estarem perto? Então, cada coisa que vai acontecendo vai te mostrando como se fosse um termômetro. Olha, isso aqui que você faz, as pessoas gostam. Isso aqui que você faz, as pessoas não gostam. Né? O simples fato da pessoa pegar o WhatsApp e ficar mandando um monte de coisa, o que faz com as pessoas? As pessoas vão bloquear, as pessoas vão eliminar. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. O WhatsApp é uma extensão da sua personalidade. Então, quando você vai e coloca, impõe a sua personalidade, as pessoas às vezes vão recuar. Então, o que nós podemos fazer para melhorar? Então, é o seguinte, tem um grupo, ou seja, nesse grupo você pode colocar o quê? Não tem aqui o grupo de sociedade? No grupo de sociedade a gente pode colocar alguma coisa, por exemplo, sobre política? A gente pode colocar que o Cruzeiro, Renatinho, está em segunda divisão? Que pena. Né? Poder pode, mas nós não devemos. Isso é o quê? Uma consciência. Mas tem sempre um desavisado. Tem sempre um sem noção. Que vai lá e vai queimar neurônio dos outros. Então, o que nós podemos fazer? Espera aí, esse grupo aqui é religioso. Esse grupo aqui está falando sobre coisas boas. Então, eu não posso usar esse grupo para o quê? Divulgação pessoal. Não posso. Eu não posso. Você pode, mas não deve. Então, o que faz com que as pessoas gostem mais de você? É você não impor aquilo que você acredita. Cara, eu gosto de bife com batata frita. Tem uma pessoa que é vegana. Aí a pessoa vai falar comigo que comer bife com batata frita é pecado. Eu gosto de Coca-Cola. A pessoa não gosta de Coca-Cola. Eu gosto de café, a outra também não gosta. Agora, por isso a gente tem que brigar. Nós não precisamos do Tiago. Né? Eu falei em casa, você já pensou na picanha, né, Tiago? Então, veja bem, a situação que vai fazer com que você fique mais próxima de Deus é você não julgar as pessoas. Deixa as pessoas serem do jeito que elas querem. Não importa. Mas, cada pessoa assume uma consequência, um prejuízo. Aquilo que você decreta é assim que eu vou ser. Você tem um posicionamento. Esse posicionamento, inevitavelmente, vai atrair algumas pessoas e vai repulsar as outras. Então, você nunca vai conseguir agradar 100%. Quando você se torna espírita, você agrada
algumas pessoas que você começa a fazer o bem para elas e você desagrada as outras pessoas que as pessoas não acreditam, não apostam em você. Então, sim, lembra que eu falei? O primeiro fato que aproxima você de Deus, alguém lembra qual foi? Não julgar. Não julgar. Quem falou aí? Tiago, você fica aqui mais na frente, dá umas risadas, né? Então veja bem, esse não julgamento é algo fantástico na vida da pessoa. Cara, o fato de você olhar um episódio que esteja acontecendo, seja na vida de qualquer um, e você olhar com aquele olhar assim neutro, tipo, tá, você errou, mas o que você está precisando para acertar agora? Quantas pessoas têm a capacidade de fazer isso? Então assim, você não colocar, não impor as condições. E a primeira coisa que acontece conosco, quando a gente vai lá e fala assim, ó, não faz isso não, vai dar isso aqui. Aí a pessoa faz, aí deu isso aqui. E a pessoa te procura, o que a gente faz? Eu te falei. Que coisa pior que essa? Te avisei. Não é? Como foi que você se sentiu quando a sua mãe falou isso com você? Você quer fazer o buraco e enfiar a cabeça, não é? Não é assim que a gente se sente? Só que depois que você tem esse tipo de sentimento, vem um outro tipo de sentimento. Qual é? Você quer o colo. O que representa o colo da mãe, Soninha? Juninho. O que o Juninho fala para você? Não é a proteção? Sabe por que a gente procura o colo? Porque a gente sabe que a mãe não vai nos julgar. Por isso que eles falam que as preces das mães são as primeiras o quê? A serem ouvidas. O cérebro está fazendo uma prece. Com toda a fé, com todo entusiasmo, com toda transparência, com toda a verdade. O Ironil está atrás de mim fazendo a prece, o Tiago do lado, o Renatinho orando para o Cruzeiro para a segunda divisão. E aí vem uma mãe, acabou. Depois a gente pensa em vocês. É assim. E você sabe por quê? Porque Deus e a vida, o universo, o destino é justo. Porque por pior que seja o filho, como a mãe enxerga ele? O que você falou? Ela falou mesmo, melhor filho que ela falou. Não, mas alguém falou uma outra coisa aqui que foi diferente. O quê? Quem falou? A melhor das criaturas. Não é assim? Você já parou a pensar se a gente pedir um pouquinho essa lente que a mãe olha para o filho, para a gente fala assim, me dá um pouquinho isso aqui. Como que a gente vai enxergar o mundo? Como que nós vamos? Por exemplo, aqui tem uma pessoa que não é mãe propriamente dito, mas ela trata o sobrinho dela como se fosse o filho. É a Letícia. Não chora não, porque ele está lá em Portugal, você vai ter saudade, né? Então, eu falo porque eu acompanho ela, eu vejo ela, e ela tem isso, esse instinto materno. Por exemplo, eu sou homem, mas eu tenho instinto materno de proteção, eu quero proteger. Então, assim, não é só pessoas da minha família, não. Quem me conhece, os meus amigos sabem que eu compro briga, mas não é essa briga que eu sou o primeiro a correr. Então, o que a gente precisa estar trabalhando, primeiro fato, é a ausência de julgamento. Agora, por incrível que pareça, tem o segundo fato que aproxima você de Deus. Qual seria, Nalgesa? Você está com uma cara de divindade hoje? De quê? Divindade. Não sabe o que é isso. Cara de divindade. Primeiro é não julgar. Hã? Não deve ser. Quando você não julga, você não precisa nem perdoar, que é o ensinamento do Gandhi. Qual seria aí o Thiago? Segundo. Não sei, deve ser. I don't know. Não. Então veja bem, o segundo é dar uma nova chance. Mas significa perdoar? Não. Quando você não julga, você não condena. Que é o primeiro ensinamento de Gandhi. Gandhi, tu vai perdoar lá os
Os ingleses? Não. Mas Mr. Gandhi, não é tu o divulgador da paz? O que ele falou mesmo, Tiago? Não me senti ofendido, ou seja, não se julgou. Então, dar uma nova chance. Porque eu não julgo, eu dou uma nova chance. O que acontece conosco? Que reencarnamos e fazemos tudo errado. Aí a gente chega lá, no mundo espiritual. O que eles fazem com a gente? Né? Eu acredito que o anjo da guarda de alguns deve se esconder assim, não estão comigo. Eu tenho uma noção, deve ser assim, não deve ser? Não, eles não iam fazer uma coisa dessa, não fariam, Leonil? Não. O que eles fariam? Venha cá. Venha cá, menina. Mas eles falam que a gente tem um anjo da guarda mais ou menos no mesmo nível. Não. É um pouquinho mais evoluído, porque não pode ser muito evoluído, não. Porque a mulher que é imperfeita e que é um marido perfeito, ela separa. Não foi isso que a Priscila falou? Por quê? É muito interessante você parar para analisar. Às vezes você quer uma princesa, não quer? Na sua vida? A pergunta é, você é um príncipe? O que remete um príncipe? O que remete uma princesa? Educação, né? Senso de justiça. Você tem isso? Você tem isso? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Porque, veja bem, eu sou imperfeito, eu sou um cara imperfeito. Eu quero uma pessoa absolutamente perfeita do meu lado. Vai dar errado. Porque na primeira coisa que ela me chamar a atenção, eu vou fazer você estar de implicação comigo. E a primeira coisa que a gente faz é assim, ó, todo mundo gosta de mim, menos você. E a gente começa a ter conflito. Então, o relacionamento, para ele dar certo, ele tem 3 níveis, ou seja, de aceitação. E o primeiro nível de aceitação é você olhar para a pessoa e entender que a pessoa é ela e você é você. E que cada um está num processo evolutivo. Se for espírita, se não for, não vai entender isso nunca. Então, veja bem, eu tenho o primeiro nível de aceitação, eu aceito a pessoa do jeito que ela é. Segundo nível, eu sei que cada pessoa tem o seu momento. E o terceiro nível é acreditar na pessoa como o próprio Deus acredita. Deus apostou em você. Não importa quando você vai dar certo, mas Ele sabe que uma hora você vai dar certo. Você já parou para pensar que você pode ser uma moeda valiosa, só que você não está sabendo o valor que você tem nas mãos de Deus? O investidor, que ele é profissional, ele pega uma grana, um dinheiro, um money, e faz uma aplicação e recebe quantos de volta? Uma pessoa que não seja investidor, que ele pensa assim, a primeira coisa que eu vou fazer é gastar tudo. Você conhece alguém assim? Não. Então veja bem, qual é a diferença dessas pessoas? Mentalidade. Agora, a sua vida também pode estar todo no processo de mentalidade. Quanto mais você acredita que você está atrasado, você se comporta como? Quanto mais você acredita que você pode dar o próximo passo, qual é o seu comportamento? E veja bem, ser bom não é você ficar calado para essa injustiça. Ser bom é você falar quando as pessoas te pedem sua opinião. Mas o fato de você não emitir uma opinião, mas você, em seu silêncio, você está orando por aquela pessoa. Você sabe que a pessoa está errada. Você vai lá e ora por ela. Isso é agir. Agora, vai funcionar você ir lá no Facebook, tem gente que está até no Orkut ainda, está lá falando mal de alguma coisa. Quanto tempo você usa gastando seus neurônios para falar de uma coisa que te desagrada? Tem alguma comida, Letícia, que você come, que você não gosta? Qual? Ah, que eu como que eu não gosto? Não, o que eu não gosto eu não como. Não, mas se você comeu. Já tenho comido e não gostado. O
Pedra. Cara, eu não gosto de pepino. Dobradinha. Eu não gosto. Eu não gosto de pepino. Comi uma vez pepino na minha vida. Eu acho que eu fiz plantação de pepino na encarnação passada, porque eu vejo pepino aqui, eu passo aqui. Comi uma vez, eu fiquei com aquele gosto na boca, passei mal, tive náusea. Talvez nem seja o pepino, mas ele pagou o preço. Então, veja bem, todas as vezes que eu lembro do pepino, me vem uma sensação horrível. Né? Como se fosse uma âncora negativa, que ativa ali um gatilho mental para o lado negativo. Se eu tenho essa memória, calma, sombrinha, que vai ter hora de você falar. Se eu tenho essa memória, machucou não, né? Machucou? Machucou não, né? Não. Se eu tenho uma memória com legumes, que ele não veio até meu prato, eu fui lá e peguei ele. Porque alguém ficou falando na minha cabeça, não, experimente, é bom, que não sei o que tem. Não é assim? A gente é convencido de comer. Parece que a gente já tem uma impressão assim, isso não vai me fazer bem. E aí eu fui lá e peguei. Se eu tenho uma lembrança desse pepino, e eu passo a quilômetros de distância dele, imagine aquela pessoa que me fez um mal. Imagine aquela pessoa que me prejudicou. Quando eu vejo essa pessoa, o que eu derramo aqui na minha corrente sanguínea? O que acontece no meu cérebro? O que acontece com o coração? Faz sentido o que eu estou falando? Todas as vezes que eu vejo o pepino, eu me afastei de Deus, porque eu vou me sentir mal. Ah, sério, mas isso é besteira, todo mundo faz isso. Não, porque é a sensação de lembrar que uma pessoa queria que eu comesse aquilo. E é interessante que, quando você entra na faixa da estou de dieta, aí tem alguém te convidando para um churrasco. Quando você chega perto da salada, a pessoa diz, por que você não vai comer pepino? Tem um monte de coisa no prato, a pessoa quer saber por que você não vai comer o pepino. Tem alguma coisa que você come, Luiz, que você não gosta? Pepino. É bom que vocês podem comer a mesma salada. Então. Sociedade, Não consigo comer. Você já tentou? Já, mas não consigo não. Mas para agradar alguém? Sim, para agradar a Jailson. Ela gosta. Principalmente mulher de carne. Ela gosta. Ela faz sempre salada, eu não como. Não consigo. Eu confesso a você que quando eu fui, a primeira coisa que eu fui, quando eu comecei o relacionamento passado, eu já era experiente no relacionamento, né? Eu já tinha fracassado num casamento. Aí eu já coloquei assim, os 10 mandamentos para uma boa convivência. Não insistir em alguma coisa que eu não gosto. Isso. Mas veja bem, é uma coisa desagradável. Ela não gosta não. Né? Então assim, agora imagine você ter que concordar com uma pessoa para agradá-la. Não estou dizendo que comer não, eu estou dizendo assim, no partido político, no time de futebol, no processo religioso. É a mesma coisa, ou talvez até um estrago maior. Talvez. Se alguém chega para você e fala assim, no momento do aperto, empresta 10 mil reais, e aí você está juntando 10 mil reais, tem 100 mil anos. duas encarnações. Não é assim? Assim, parece que a pessoa tem aquela sensibilidade, aquela mediunidade assim, não é? E fala assim, se você está com cara de estar com 10 mil, vai te pede. E essa pessoa muito próxima de você. E às vezes a gente fica pensando, gente, Como é que ele sabe? como? Né? Utilidade monetária. Olha que interessante. Aí você está lá, você fala assim, você espera um pouquinho, vou no banheiro. E aí você pensa, e agora? Não posso mentir. Não é assim que acontece, Thiago? Lembra aqueles 10 mil que você pediu? Então veja bem, ali naquele momento você tem que ter um sensor assim que apita no seu equilíbrio. Tem que ter. Cara, primeira coisa, você está precisando mesmo, é o quê? É questão de morte? É questão de enfermidade? Cara, pode ter certeza, eu não vou pensar duas vezes. Mas às vezes a pessoa quer 10 mil emprestado para pagar dívida de cartão para ela continuar comprando. Então a gente tem que ter essa noção. Tá, eu vou emprestar, mas você precisa saber para que quer? É óbvio. É óbvio.
você precisa saber? Cara, eu estou usando 10 mil, tem 100 mil anos que eu estou tentando juntar esse negócio para fazer outro negócio. Aí você vem e eu vou te dar assim. Como que é isso? Como que isso funciona? Será que seria eu a pessoa boa em pegar ingenuamente, mas sou bonzinho, e depois ficar passando dificuldades, ou até colocando outras pessoas em dificuldades por causa da minha ingenuidade? O terceiro fato é, Deus não é ingênuo. Deus sabe para quem Ele pode pegar a chavinha do segredo e falar, toma aqui, você já está preparado. Você pega, por exemplo, uma faca e dá na mão de uma criança de 2 anos, que ela corta até a alma da sogra. Entendeu? Você não vai dar. Porque tem faca que se ela cair assim, ela te corta a perna. Pronto, acabou. Agora, essa mão na faca de um açougueiro, ele faz um serviço. Né? Ele trabalha com aquilo. Então, é isso que a gente tem que ter, essa inteligência de como eu vou me aproximar, como eu vou me conectar com Deus. Primeira coisa, eu não posso julgar. Cara, tem de pessoas que chegam para você e falam assim, como você está gordo, hein? Quem viu isso? Gente, você não tem o que falar, meu filho. Cala a boca. Por que você está emprestando essa boca para o obsessor? Né? É difícil você encontrar uma pessoa que assim, nossa, Thiago, você ficou tão bem com essa... Não vou falar. Você está careca. Eu ia falar, mas não vou falar, não vou fofoca. Mas é importante, gente, você parar para analisar que isso faz aquela parte do inconsciente da pessoa. Aquilo que a pessoa chega para você e fala é o que ela está carregando. Ela está carregando. Então, assim, todas as vezes que a pessoa chega para você e fala uma coisa desagradável, mesmo em brincadeira, eu lembro de Charles Chaplin. Nas brincadeiras, você afirma as maiores verdades. Não é assim? Quem trabalha aí sabe com isso, né, Michele? Casal, vou acabar separando dele, vou arrumar outra. Falar brincando, quando vai ver, deu ruim. Então, é importante você ter, primeiro, ausência de julgamento. Segundo, dar uma nova oportunidade. E terceiro, qual é? Deus, Não ser ingênuo. Imagine Deus com ingenuidade. Aí um criminoso vai assim, Senhor, me dá todo o poder. Se o Senhor realmente existe, me dê todo o poder do mundo nas minhas mãos. Aí eu vou me converter. E aí Deus ingenuamente, não, ele falou que vai se converter. E não vai dar. Porque se Deus conceder todo o poder do mundo na mão daquela pessoa que está sempre planejando o crime, essa pessoa vai ficar o quê? Um super criminoso. E vai colocar todo mundo o quê? Sofrendo. Não é a mesma coisa do dinheiro? Vocês entenderam? É o mesmo processo. E olha, da mesma forma que você usa erradamente o seu cartão de crédito, você usa o seu comportamento. O seu comportamento é como se fosse um cartão. Como que você usa ele? Você está usando ele para as suas necessidades ou você está usando ele para o seu supérfluo? Você usa o seu cartão para comprar as coisas certas ou para comprar as coisas erradas? Como que você usa o seu cartão sentimental? Como que você usa o seu cartão racional? Seu cartão espiritual? Então, assim, depois vai vir o quê? No final, o que vem? Né? E tem pessoas que pagam o quê? Não paga só o... Paga só o mínimo, né? Não é o mínimo? O que acontece? Eu vou pagando o mínimo, o que acontece? Fica na bola da neve. Ô, gente, eu vou falar com você. Eu já entrei numa furada dessa uma vez. Queimou. Não, eu vou ser sincero, eu fui inclusive orientado pelo cara do banco. Tudo
Tudo bem, nós estamos aqui para fazer seu bem. É? E eu acreditando na minha ingenuidade na época, eu falei assim, cara, eu tenho essa dívida aqui, você vai receber só isso aqui? Gente, essa gente é boa demais. Quando eu fui ver, eu queria, cara, que o mundo parasse para eu descer. E para pagar. Mas você não dorme. Aliás, você não faz nada. Na hora de você estar comendo, você está sem fome. Na hora de você estar dormindo, você está sem sono. Na hora que você está acordado, você quer dormir. Olha que tormento que acontece na sua vida. Então, comece a pensar na sua vida como se Deus tivesse te dado um cartão. Como você vai usar no seu comportamento. Comece a pensar naquela questão 909. Você pode chamar o que você quiser, que é muito fácil. É muito fácil você guardar o que significa, mas e praticar, Tiago? As pessoas sempre falam assim, ele abordou aquela questão lá que todo mundo já sabe. Tá, você já começou a usá-lo? É isso que a gente tem que começar a pensar. O óbvio é perigoso. O orgulho está falando por você. Então, se você estiver ouvindo alguma coisa que você acredita, isso eu já sei, tome cuidado. Saber não significa fazer. Por quê? O que você quer não é aproximar de Deus? Quanto mais rápido a gente evoluir, ou seja, melhor vai ser para a gente. Concorda com isso? Quem discorda, levanta a mão. Peguei ninguém. Tudo bem. Então, veja bem, é muito importante você pensar não no seu vizinho, não no seu companheiro, não na sua sogra, mas você pensar em você. Começar a pensar em você. Como que eu estou perante a consciência com Deus? Você pode, no mínimo esforço, segundo os Espíritos, ou seja, fazer o quê? Dar um grande salto. E você pode chamar o seu bom gênio. Quem é o seu bom gênio? Seu espírito familiar, seu espírito protetor. Chamar, que ele vai te ajudar, inevitavelmente. Isso não é promessa, isso é justiça. Você pode estar em qualquer situação da sua vida. O cara está lá preso, fez não sei o quê, mas se ele, com toda a sua necessidade, chamar, vai vir um protetor. Ele não é desamparado. O Humberto de Campos tem uma página, eu não me lembro qual livro foi, mas que quantos anjos da guarda estão também aprisionados com seus protetores. E eles falam que naquele momento eles tentam de tudo para colocar alguma coisinha. Só que aí eles juntam-se a outras pessoas, as outras mentes que estão planejando o mal, e eles de novo se afastam do anjo da guarda. Lembrando, o anjo da guarda não vai se afastar de você, você se afasta. Deus não te deixa, é você que esquece de Deus. Isso é importante. Eu não acredito em Deus, o problema é seu, ele continua existindo. Então, assim, é importante nós termos a noção exata. Assim como você come alguma coisa e que você não tem boa lembrança, você tem que começar a pensar assim, se eu for o pepino na vida dessa pessoa, aquela lembrança ruim. Quando as pessoas olham para você, qual é a lembrança que ela tem de você? De você ser brigão, de você ser polêmico, de você ser carrancudo, de você ser uma pessoa que só traz problema, ou de você ser uma pessoa que é lutadora, que é pacificador. Eu tenho assim, uma coisa muito ruim comigo, tem pessoas assim, a gente tem que ser aquelas pessoas que apagam o incêndio. A gente não pode ser os que previnem? Por que a gente tem que apagar? Né? O bombeiro vem apagar aquilo que a sociedade às vezes está deixando de lado. Um fio que está errado aqui,
Não fui errado também. Então, uma situação que pega fogo, aí o que a gente tem que chamar? O bombeiro. Mas, para o bombeiro não necessitar do bombeiro chegar, quem que a gente contrata? Um bom eletricista, não é assim? Isso se for na eletricidade, né? Se for um fofoqueiro que bota fogo em tudo, que sai falando mal de todo mundo, Luiz, você viu o que o Thiago fez? Aí eu chego perto do Thiago, você não sabe o que o Luiz falou de você. E assim vai. Então, quem que eu tenho que convocar nesse momento? Olha, você está falando disso, fulano, mas cara, eu com toda sinceridade, com toda franqueza, eu não tenho uma vírgula para reclamar dessa pessoa. Então, assim, os olhos que você está enxergando ele, eu não vejo. Lembra do Evangelho? Tomar a defesa do forte contra o fraco? O que você acha que é tomar, lá capítulo, o homem de bem? O que você acha que é tomar essa defesa do forte? Tomar a defesa do fraco, né? Já, pô. O que você acha que é? É aquele cara que está ausente. E esse cara, quando está ausente, ele, entre aspas, não tem como se defender. Então, a melhor maneira tem algumas coisas que precisam ser conversadas, mas você não precisa excluir a pessoa. Bom, Tiago tem um comportamento meio esquisito, ele está com um comportamento esquisito. Então, o que eu tenho que fazer? Conversar com ele, não mandar recado. Não é assim, Tiago? Se eu chamar o Tiago aqui na frente e falar com ele uma frase, e falar assim, Tiago, agora você vai escolher 10 pessoas e vai falar essa frase. O que vai acontecer lá no final, Tiago? O sentido não vai estar totalmente mudado? Por quê? A pessoa não presta atenção no que a pessoa está falando. O segredo é esse, a pessoa presta atenção no que ela vai passar para frente. E o que ela vai passar para frente, ela não reteu, ela não consegue. O primeiro processo é o que eu vou fazer, não como eu vou fazer. As pessoas têm dificuldade porque elas pensam em como vai fazer, sem saber o que vai fazer. E a gente se perde. E onde está o relógio? Que é esse aqui? Está parado, desgramado. Dali também. Falta 10. 10? Então veja bem, nós falamos de 3 características que podem aproximar você de Deus. 3. Nós vamos para a 4. Qual seria a 4? Do seu ponto de vista psicólogo? Hã? Sofrimento. Não. É um Deus da amargura. Resignação. Hã? Resignação. Aí. Dá para a senhora, só estudou bem. Qual o nome da senhora? Zaira. Meu Deus do céu. Só estudou, só estava comigo? Gente, olha aqui. É até no Evangelho. Tá vendo, Tiago? Que vergonha para vocês. Exatamente isso, resignação. Então, veja bem, a resignação é um fato tão poderoso na vida da gente que as pessoas às vezes assim, não sabem colocar ela em prática. Né? Como que eu vou me resignar? Primeira coisa que eu faço na resignação é o quê? Primeira coisa que eu faço. Primeira coisa que eu faço? Aceitação. Eu tenho uma aceitação. Ou seja, na minha situação. Como eu me encontro aqui, ó. Estou devendo todo mundo. Então, como que eu faço para pagar todo mundo? Né? Como que eu faço para pagar todo mundo? Depois que eu descobri como eu faço para pagar todo mundo, qual é a segunda etapa? Eu cumpri com a minha palavra. Cara, eu prometi que eu não vou mais falar mal do meu vizinho. Então, como que eu faço para não falar mal do meu vizinho? Começar a olhar para ele com outros olhos. Eu começo a treinar a minha fisiologia. Quando eu falo da minha fisiologia, eu estou treinando o quê? O meu cérebro. Quando eu falo que eu vou treinar o meu psicológico, estou treinando minha mente, minha psiquismo. Mas existe uma coisa que os neurocientistas descobriram, que você precisa entender,
que se você tem um hábito por muito tempo, você precisa treinar a sua fisiologia. Por quê? Eu olho para a Dalgisa, eu lembro que a Dalgisa está me devendo, lembra dos 10 mil reais? Lembra? Aquilo era para mim mesmo. Não, você lembra dos 10 mil reais? Claro, lembro. Não sei Estou qual. dizendo dos 10 mil reais que eu usei como Tiago, não era meu, não. Eu estou aqui e ela me pediu os 10 mil reais. Eu emprestei para ela os 10 mil reais. Quando eu vejo a Dalgisa, como que fica a minha fisiologia? Tá me devendo. Não, mas como que fica? Dá dor de barriga, A gente fica assim. coração. Vou ter um troço aqui. Por quê? Há uns 10 mil reais passando aqui. Não é assim? Eu também ficaria, se fosse o caso. Não, estou dizendo assim. Eu acho que eu estou devendo. Não, presta atenção, menina. Isso é só uma hipótese. Eu sei que vai pode Tá? ser. Vamos fazer uma hipnose aqui. Então, veja bem. Quando você trabalha sua fisiologia, é muito simples. O Luiz, que agora virou um esportista, não é isso? Ele é até de. Nem ele acredita. Só- Negócio ali lá. Coisa, você não virou um esportista? Mas que no patinete, é isso? Não, esporte, você não pratica esporte? Faz ginástica. Faço Ih, academia. já vi que não está praticando. Eu fiz uma academia, não sei se tem esporte. Né? Quem aqui pratica esporte assim, todos os dias? Todos os dias, sem chance. Tem um rapaz ali que está fininho. Ah, Atrás de você aí, ó. Ah, Pois é, atrás de você aí. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, você pratica esporte? Não. Ah, então eu vou praticar também, né? Mas veja bem, vou falar isso que é importante, tá? Você, quando você tem dificuldade de praticar esporte, acontece um fenômeno no seu cérebro. O que acontece? O seu cérebro quer economizar energia. Para quê? Deixa com isso não. Deixa energia para eu. Então, veja bem, ele vai e quando acontece alguma coisa que você está faltando a energia, tem pessoas que estão anêmicas aí que deveriam estar escutando isso, o cérebro desliga e você desmaia. Quais são os órgãos que funcionam? Cérebro do coração. Eu acho que o cérebro fala assim, ó, vou deixar só você de stand-by aí, mas não fala pro resto não. E desliga tudo. Então por que você tem que treinar a sua fisiologia? Exatamente como? Quando o cérebro falar com você, não faz isso não, você fala assim, faço porque eu que mando em você. Fala, dá essa ordem para você. Quando o cérebro falar assim, ei, tá vendo aquele cara que te sacaneou ele lá? Não foi não, vou perdoá-lo. Começa a questioná-lo e a fazer uma afirmação naquela direção que você quer. Ah, mas é tão difícil. Difícil enquanto você pensar que é difícil. Lá em Minas, quando a gente fala, a pessoa fala assim, é difícil, a gente lembra de um prédio grande. Difícil. Mas falou que é possível é com a gente mesmo. Vê aquele ciclo, né, de 21 dias, você repetindo por 21 dias, depois de 21 dias aquilo já está assimilado. E é uma matemática. Você sabe por que 21? Mas não sei, não sei. Quanto que é 7 vezes 3? Ah, sim. Hã? 7 vezes 3 é 21. O 7 é o quê? São os dias da 7 semana, dias. né? Não. 7 Número vezes. da multiplicação. Ah, sim. Quantas vezes você deve perdoar seu irmão? Ah, é verdade. Hã? Quantas vezes o galo cantou? Não é cabalista, não, é uma matemática que o cérebro entende como uma nova ordem. Assim, não tem nada fora desse processo. Veja bem, quando você muda para uma casa nova, ou você adquire um automóvel novo, seu cérebro para se adaptar ao carro é mais ou menos nesse período. Ah, vai passar, né? Marchas. Você se habituar ao carro, para você. Aí, onde você mora, puxa, você lembra do endereço passado e às vezes não lembra do atual. Já aconteceu de pessoas trocarem de parceiros e chamam a outra. Não é por maldade. É aquilo que está aqui na fisiologia. E às vezes quando a pessoa fala, não é assim, Tiago? Acontece? Então veja bem, é importante a gente fazer essa avaliação.
Por quê? Você precisa treinar. Então, eu quero mudar de vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero me conectar mais a Deus. Lembra, gente, quanto mais você se conecta a Deus, melhor você será para as pessoas. Quanto mais afastado de Deus, pior você será para você mesmo. Entendeu? Processo? Quanto mais eu me conecto a Deus, melhor serei para as pessoas. Quanto mais me distancio de Deus, pior serei para mim mesmo. Você entendeu o sentido? Então, olha só, eu preciso ter ausência de julgamento. Por que eu preciso ter essa ausência de julgamento? Porque eu não sou dono da vida dos outros. Concorda com isso? Esse é o primeiro fator. O último, vou lá no último, que é ressignificação, Resignação. é você, por incrível que pareça, é você ressignificar. Eu estava com mágoa. Por quê? Ele fez isso comigo, mas como eu tinha a minha mente naquela época? Agora eu tenho uma mente diferente. Então eu posso ressignificar. Por exemplo, quantos casos de pessoas que foram abusadas, né? E que podem ressignificar dando assim uma grande contribuição, inclusive para a humanidade. Agora, quantos casos que a pessoa fica como pobre coitada, como vítima, e que vive um tormento, um atrás do outro. Então, assim, é importante você fazer esse treinamento. Como que você faz isso? Você pode treinar a sua fisiologia. Isso é tão importante porque até na hora do passe, tem gente que pensa que passe é só coisas espirituais. É magnetismo, é seu também. Então não adianta, eu vou lá, imagina, eu estou devendo a Michele algumas coisas e a Michele vai me aplicar passe. Vai dar certo? A Michele vai estar assim, ó, tipo assim, se tiver uma nota de 100, a nota é capaz de sair para mim. Não vai dar certo. E eu posso te acusar de roubo. Né? Então, é importante você treinar a sua fisiologia. E como você faz isso? Da mesma forma que quando você fala assim, amanhã eu vou começar a fazer exercício. E amanhã eu vou acordar às 7h15. Acorde 7h15. Só. Levanta e vai. Tem um ditado que a gente aprendeu, é o seguinte, está com medo? Bota a fralda e vai, meu filho. É assim? Então a gente precisa ter essa noção. Nem eu. A gente não sabia desse ditado. Esse ditado um pouco. Ah, tá. É porque a pessoa está com medo. Você vai dar certo? É igual a Fernanda não veio aqui, a Fernanda botou a fralda e mandou ver. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pensar em o que eu posso fazer para que vocês se sintam melhor quando eu estiver presente. Porque se tem alguma coisa que faz vocês se sentirem mal com a minha presença, eu preciso corrigir. Pode ser uma implicância? Pode, mas o amor com a implicância vence. É simples assim. A Luísa, sua sogra, que é a melhor sogra do mundo. Verdade. Está sendo gravado, então não estou falando aqui. Não, mas ela Não é a sua melhor sogra do mundo? é verdade. Ela sempre vem assim, fala baixo. Sempre. Quando você chegou lá pela primeira vez, ela te bateu os olhos. Ah, meu filho. Você não pensa que ela te olhou com os bons. Será? Eu achei que ela tinha apaixonado. Você vai ter que fazer terapia depois, não vou falar mais não. Olha, chegou um rapaz lá em casa para namorar a Sheila, e eu sempre disse, olha, eu sou tranquilo. Imagina. Rapaz, eu passava na sala umas 10 vezes. Bebia água, bebia café. Eu bebi até vinagre errado. É interessante. Quando mexe com o filho da gente, é igual aquela galinha mesmo, viu, Thiago? Galinha cheia de pinto lá, não tem? De ovos. Você vai ficar desse jeito. Não é praga, não. É um comportamento mesmo que a gente pega. Mas o que é interessante? Do nada do menino me conquistou. O menino está fazendo tão bem para minha filha mais velha, justamente ali com a Michele, que está fazendo um processo de terapia com ela. Sério, mas você não é terapeuta, mas a gente não pode cuidar. Entre as coisas pessoais que as pessoas. Você, pai. Então, assim mesmo. eu tenho aqui publicamente a agradecer a Michele
E é esse menino que está namorando a Sheila. Porque a Sheila é outra. Que eu vou falar o nome dele, Bruno. Eu só não vou falar onde que ele mora, porque as garotas podem querer esse garoto. Então, já é meu gênero. Então, gente, veja bem, para a gente se aproximar de Deus, quanto mais você tem ausência de julgamento, veja bem, eu estou colocando isso como o principal, não estou nem falando do amor. Porque quando você aprende a não julgar, você aprende a olhar com as outras lentes. Aí o amor, ele vem mais tranquilo, mais suave. Tá? O julgamento, ele é tão criterioso, porque às vezes você perde uma oportunidade. Para a gente encerrar, quanto minuto faltei, Tiago? Já deu. Já deu? Então a gente encerrou. Quem ia ouvir isso não vai ouvir mais. Tá? Já encerrou. Então veja bem, olha só, rapidamente, um rapaz, eu quero que vocês levem isso para casa de vocês, pensando assim, como que eu posso usar isso na minha vida? Um rapaz, ele estava no metrô, esperando ali o seu metrô, óbvio, né? Não é seu avião. E veio um rapaz, entregou um pedaço de papel na mão dele. Ele olhou o papel, amassou e jogou no chão. Imediatamente, um senhor, um ancião, levantou-se de onde estava, foi até ele com muita dificuldade, apanhou o papel no chão e entregou na mão dele. Você perdeu um papel muito importante. Ele olhou para o papel e disse, não acredito. Mas ele não falou nada porque era um senhor de idade. Apanhou o papel e pensou, vou ao banheiro. Entrou no banheiro. Antes de chegar, solta ele o papel de novo no chão. Quando ele estava dirigindo para o banheiro, um funcionário veio até ele, cutuca as costas, falou, senhor, você perdeu um papel importante. Pega o papel, dá na mão dele. Ele olha o papel, é o mesmo papel. Ele fala, não acredito. Ele poderia resolver aquele problema simplesmente pegando um papel e colocando dentro do seu lixo. Mas ele se sentiu desafiado. Apanhou o papel, olhou para uma cafeteria e falou assim, eu vou lá, vou deixar esse papel em cima da mesa e vou sair. Assim, eu me livro desse papel. Assim ele fez. Saiu do banheiro, lavou as mãos, foi lá, tomou o café, deixou o papel assim na mesa. Olhou para um lado, para o outro, para ver se não tinha ninguém olhando para ele. E se dirigiu para sentar, para esperar no banco. Quando ele vira uma criança pequenininha. Senhor, deixa seu papel cair. Ele pegou o papel e falou assim, não acredito. Com raiva, pegou o papel, amassou mais um pouquinho, colocou dentro da mochila. Foi para casa. Depois que fez a viagem no metrô, chegou a casa cansado, já tarde da noite. E ele percebeu que a família estava toda alvoroçada. Não entendeu muito bem, beijou sua mãe e foi direto para o quarto. E ouviu as pessoas chorando. Ele então quis saber, voltou com a mochila na mão, abriu e estava com um papel na mão e pensando, que papel danado. Quando a sua mãe olha na mão do papel, o menino começa a chorar. Ela abraça o menino dizendo, filho, é o nome desse doutor que está nas suas mãos, que nós estamos procurando, que perdemos. A sua avó acaba de ter uma AVC. Ele pega o papel, olha e lembra de todas as imagens que ele fez para se desfazer. Um ancião, um jovem e uma criança. Tentou avisar ele. Ele começou a chorar. A pergunta é, quantas vezes você está tentando se desfazer daquilo que pode ser essencial para a sua vida? Pense bastante nisso.